Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. E essa semana aqui no Porto 360 tá de congelar. Vou receber Rodrigo Casado, que é CEO da Muvecta. Rodrigo, eu entrei com o tema de congelar porque literalmente eu fiz uma visita no teu terminal, o episódio está disponível lá no Globoplay e eu realmente congelei lá no teu armazém. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite. Realmente foi um programa muito bacana. Eu convido aí a todos que não viram ainda para irem lá no Globoplay, olharem. Eu acho que foi um dia de muito calor, mas que você passou muito frio com a gente lá, né? Sem dúvida, principalmente pelo armazenamento do tipo de carga que você faz. O Porto de Santos, ele está olhando para a clusterização das nossas áreas, né? A gente bem sabe agora um investimento que foi feito na área de celulose, a gente está com um leilão aí para movimentação de contêineres de um mega terminal aqui na margem direita. A gente está passando por alguns problemas no intuito de saber o que nós faremos com carga de projeto, fruto desse novo STS-10, mas a operação de container reefer é extremamente importante para o nosso porto e também para o nosso país. Quando eu digo que ela é importante, por qual tipo de carga, né? Todo mundo tem essa curiosidade. O que vem ali efetivamente dentro do reefer, daquele container refrigerado? Só carne, porque as pessoas olham, pelo menos a grande maioria que eu converso, Rodrigo, diz, cara, lá tem carne. É assim, Max, o primeiro, obviamente, a proteína animal, né, a carne bovina, ela é muito tradicional, acho que as pessoas costumam relacionar isso, inclusive quando vão no mercado lá, vem a carne congelada, né, e certamente esse é sim um dos produtos mais que mais utiliza, né, o reefer, que para quem está aqui querendo entender um pouco mais, é uma grande geladeira, né, podemos botar assim, para acondicionar esses produtos na temperatura que ele precisa ser acondicionado, mas a gente fala de uma quantidade, uma variedade de produtos enorme, né, que pode passar para frutas, pode passar para proteína realmente animal, peixe, bacalhau, a própria proteína animal, a carne bovina, mas existem, por exemplo, produtos de fármaco que as pessoas acabam não correlacionando muito, mas a insulina, né? Eu gosto sempre de colocar esse exemplo. Nós fomos no programa lá e vimos preservativos, por exemplo. A Muvecta, ela garantiu o carnaval no Brasil, de um bocado de gente. Eu fiquei impressionado com a quantidade de preservativo que estava lá. Existe aí uma gama muito grande, pães, e uma gama muito grande de produtos que precisam, de alguma forma, ter a sua temperatura controlada, que é exigido que a temperatura seja controlada para manter ali as propriedades do produto e, obviamente, utilizam tanto do reefer para a movimentação e o transporte, quanto das câmaras frias para o acondicionamento dessas cargas em condição de segurança. A gente sempre fala da logística nacional, né? Um tema que está sempre em pauta de uma maneira geral e a gente bem sabe dos problemas que hoje o Porto de Santos enfrenta no tocante aos acessos. E quando você trabalha com uma carga perecível como essa, a preocupação, obviamente, com a logística é muito grande e com o controle de temperatura também. Quais ferramentas que a tua empresa hoje, né, atua para poder ter uma logística eficiente, né, obviamente por todas as dificuldades que a gente vive pelo nosso país, pela falta de infraestrutura, e se a tecnologia, né, é uma ferramenta que não dá para deixar de conviver nos dias atuais? Olha, Max, a tecnologia ela traz para esse segmento, né, de carga refrigerada e congelada muito mais facilidade de um controle que já era exigido no passado, quando era feito esse controle, era feito na mão. Sem dúvida, você precisa monitorar essa carga, exato, a temperatura dessa carga. Eu acho que assim, acho que a gente fala muito de temperatura, mas também não podemos esquecer que existem parâmetros de umidade e de outros parâmetros que precisam ser monitorados. E hoje você contar com a telemetria, tanto
nos containers reefers, quanto contar com a telemetria nas câmaras, permite que você não só garanta para o cliente que você tem todo o acompanhamento desses parâmetros, quer seja temperatura, umidade, ao longo de todo o processo em que aquela carga foi ou transportada ou foi acondicionada no armazém, como você também garante esse monitoramento em tempo real, de fácil acesso, com agilidade, com velocidade para ter essa informação, e garante a rastreabilidade, que é uma das coisas mais importantes nesse tipo de carga, né? Quando você tem, às vezes, um problema lá com algum tipo de produto, a primeira coisa que é feito ali é buscar o histórico do que aconteceu com aquela carga e ter a tecnologia para ajudar a gente a levantar esse histórico de forma quase que automática. Ela é muito boa para empresas como a nossa, que fornece esse tipo de serviço para os clientes. A gente bem sabe que essa questão, né, não só da tecnologia sistêmica, obviamente, para uma operação como a tua, ela é fundamental, né? Não dá para você operar o volume que você opera hoje, o tipo de carga que você opera, sem que você tenha efetivamente investimentos nessa vertical. Mas, por outro lado, a gente bem sabe que o dado ele se tornou um commodity valioso no mundo, né? As pessoas ainda não entenderam, né? Uma parcela conseguiu entender, mas a gente percebe que alguns executivos ainda são muito resistentes nesse entendimento. Ele faz um investimento no sistema, mas depois ele não sabe como é que ele gerencia aquele dado e de que maneira ele disponibiliza esse dado para que ele possa ter uma tomada de decisão cada vez mais assertiva. Como é que a tua companhia está se preparando, né, nesse sentido de integração dos dados? Aí eu vou te questionar da porteira para dentro, porque aí são investimentos privados que você precisa fazer, mas pelo fato de você estar numa área alfandegada, obrigatoriamente você precisa integrar com órgãos anuentes, e a gente sabe da dificuldade que existe. Como tratar o teu planejamento estratégico nesse sentido no mundo disruptivo que a gente vive hoje? Olha, Max, isso aqui é de fato um tema de extrema relevância, não só para a nossa empresa, como qualquer empresa hoje que queira sobreviver nesse mundo competitivo e nesse mundo que cada vez mais os consumidores finais estão tendo a barra de exigência elevada. Então, muitos executivos, eles colocam, às vezes, a decisão do investimento na tecnologia pela tecnologia. E já é um primeiro, provavelmente, erro, e um dos erros mais comuns cometidos até hoje. Eu vejo que dentro de uma decisão, de uma tomada de decisão, você precisa separar algumas coisas. Uma coisa é o processo em si. Não adianta digitalizar ou automatizar um processo que é ineficiente. Não adianta tentar colocar tecnologia num processo que está desenhado errado. Então, muitos não se preocupam em redesenhar os processos antes de implementar a tecnologia. Já é um primeiro erro comum. A outra coisa que eu costumo dizer é que o processo pode estar bem revisado, você pode ter uma tecnologia adequada que faça com que aquele processo seja feito de forma mais automática e mais ágil, porém, se você não tiver dados estruturados para que você consiga utilizar esses dados para que eles sejam fontes para a tomada de decisão, você vai ter muita dificuldade também de acompanhar e tomar decisões dentro da sua operação. Então, não adianta você, primeiro, ter processos mal desenhados, segundo, implementar a tecnologia sem se preocupar com a estruturação de dados. A estruturação de dados ela vem antes da implementação da tecnologia. Hoje, quando você, por exemplo, da porta para dentro, quando você disse, né, como você disse, implementa um TOS, você precisa garantir que esse TOS ele consegue trabalhar e ter aderência com os teus processos. Com os processos e garanta que dele saiam fontes de dados que sejam estruturados para serem utilizados para a tomada de decisão ou até mesmo para o fornecimento de informações que hoje cada vez são mais solicitadas pelos próprios clientes. Hoje você sabe que com toda a confusão que acontece no mercado portuário global, com os atrasos que acontecem, com os problemas que acontecem com escassez de containers e outras coisas, problemas de janelas, você acaba tendo vários custos de demurras e outros custos e cada vez mais há uma demanda dos próprios clientes para que o fornecedor ele tenha a capacidade de fornecer dados de forma mais rápida e mais ágil
para que aquele cliente possa se precaver de custos que, porventura, possam acontecer dentro da sua estrutura. Quando a gente fala da porta para fora, aqui eu vejo que há um desafio bastante relevante, porque a gente trata, sim, com vários órgãos reguladores e órgãos anuentes, né? A gente fala com Receita, a gente fala com o Ministério da Agricultura, a gente fala com a Anvisa, a gente fala com várias entidades, e cada uma no seu nível de maturidade do ponto de vista de tecnologia. E isso sim é um desafio, mas eu acho que esse desafio ele é trabalhado através de encontros que são feitos entre os entes públicos e privados, através dos summits que vocês mesmos promovem, através de outros eventos, e essa lacuna vem sendo trabalhada e a gente vem conseguindo evoluir em cima disso. Não é a velocidade que nós esperamos, porque a demanda, o cliente lá na ponta, ele quer que tudo seja rápido e perfeito. Eu queria fazer um recorte nesse sentido, se você me permitir, porque eu acho que você tocou em 2 pontos que eu gostaria de compartilhar com você. Vou tornar isso público, é a primeira vez que eu ouço isso. Eu tenho uma teoria, né, que mundialmente falando, as empresas pelas quais eu passei, eu fui fazer conta outro dia, conheço 32 portos pelo mundo, né? Eu percebi que a preocupação é no investimento na infraestrutura, depois no processo, para depois investir no sistema. Aqui no Brasil é o contrário, a gente compra o sistema, a gente não tem processo e nenhuma infraestrutura. E aí a gente põe a culpa no sistema, né? Então, você foi muito lúcido nessa tua colocação, e eu não estou aqui bajulando, porque isso está no meu livro, né? O primeiro livro que eu publiquei, O Negócio é Ter o Negócio, tem um capítulo que fala exatamente sobre isso. E quando você traz à tona, né, essas questões de integração com os entes públicos, eu acho que essa é uma agenda que talvez, e é o que eu realmente quero te ouvir, Rodrigo, funcionasse há 3 ou 4 anos atrás. Porque a tecnologia está vindo numa velocidade tão grande, porque o governo federal ele precisa despertar para isso, né? E os órgãos anuentes, assim como a Receita Federal fez, porque é o estado da arte em tecnologia, né? Mas existem outros órgãos que, pelo amor de Deus, vou usar esse termo, né? Estão completamente defasados e atuando com planilhas de Excel ainda. Se nós não despertarmos, a gente não compromete o comércio do Brasil, né? 1/3 da balança comercial passa pelo nosso porto. Sem dúvida, eu acho que não é mais uma opção. Eu acho que para a nossa competitividade como país, esses órgãos que estão um pouco mais atrasados em relação ao que a gente precisa, eles precisam ser acordados, e aí por isso eu acho que esses eventos que são de provocação mesmo, né? A gente às vezes faz missão internacional. No bom sentido, né? Sim, uma provocação no bom sentido, né? Porque todos têm o mesmo interesse. Claro, acho que no final das contas, Max, eu penso que tanto os entes públicos quanto privados, o interesse é tornar o nosso país mais competitivo, menos custoso, para fazer com que a população tenha acesso a mercadorias com menor custo. Então, considerando isso como a base do que nós precisamos, quando a gente faz, por exemplo, missões internacionais, a gente vê lá fora coisas que já hoje são uma realidade, e quando nós trazemos para aqui para dentro e fazemos summits e outros eventos, e trazemos os entes públicos para esse summit, a gente está fazendo o que você falou, a provocação num bom sentido de dizer, precisamos disso, precisamos avançar para esse caminho. Eu acho que existe uma boa vontade, existe uma necessidade de modernização e existe uma demanda latente, que é a demanda do consumidor, que não espera. Ele quer que a gente faça, ele quer que a gente persiga isso. Eu acho que os entes privados estão fazendo muitos esforços nesse sentido. E sim, existem, obviamente, elementos no público, cada um no seu estágio, mas eu acredito que não haverá uma opção de não modernizar e não acelerar. Eu acho que, no final das contas, essa necessidade ela já é latente hoje, e se não fizermos, ficaremos para trás e perderemos todos, porque o nosso ecossistema, eu costumo dizer, desde da zona primária do Porto Molhado, a zona secundária que eu faço parte, que são os retroportuários, os órgãos anuentes, todos são um ecossistema que tem que trabalhar em prol de fazermos uma logística mais eficiente possível, para ser o menor custo possível, para que possamos ser competitivos.
Então esse tem que estar sempre por trás de todas as discussões que a gente promove. Esse é o pano de fundo e eu concordo plenamente com você, Rodrigo. Aí eu quero dar um cavalo de pau nessa conversa aqui, porque você começou a falar de uma série de questões e eu sou uma pessoa muito saudosista, pisciano, né? Pisciano não tem jeito, a gente é bem desta maneira. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Libra Terminais, que já não existe mais, né? E tive a oportunidade também de prestar muito serviço para Local Frio, né? Que é a atual Movecta, né? Naquela época, naquela oportunidade. E aí veio esse saudosismo quando eu pegava lá a margem esquerda, atravessava para a margem esquerda, o terminal ali da Santos Brasil ainda era Tecon, não era nem privatizado, e eu lembro daquela localidade. E me veio o seguinte questionamento: por que a Movecta investir, né, num equipamento como esse que a gente o conhece, né, sendo hoje a referência na movimentação de reefers aqui no Porto de Santos? O que fez, né, a companhia olhar para isso? Primeiro que é saudosismo, e eu costumo dizer, né, nós fizemos a mudança de nome, né, em final ali de 2023, de Local Frio para Movecta, absolutamente orgulhosos de toda a história de mais de 70 anos. Sem dúvida. Mais de 70 anos. E que é um processo natural também. Eu tô falando do saudosismo como eu tenho da Libra, como eu tenho... Mas foi um encerramento de um ciclo e uma abertura de um novo ciclo muito bonito pra gente. Não sei se você sabe, né? Só fazendo um corte, um parêntese nessa história, a Local Frio, ela ficou bastante conhecida aqui na Baixada, mas também em outros terminais, como sendo referência no tratamento de cargas refrigeradas e frigorificadas, refrigeradas e congeladas, mas por um motivo. Eu não sei se você sabe dessa curiosidade, mas lá em 1953, nós fomos, o senhor Américo Vazoni Júnior, ele foi o fundador do primeiro frigorífico público do Brasil. Então vem daí toda essa história. Ele traz tecnologia da Itália, ele implementa um frigorífico na Moca, inaugurado na época por Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, ou seja, inaugurado na época com todo o glamour, e foi o primeiro frigorífico público do país, né? Vem daí um pouco da nossa história, a gente evoluiu, a gente cresceu para outros segmentos e para outras ofertas, e o Local Frio já não fazia mais tanto sentido para o momento que a gente vinha passando, e aí vem o Movecta, que é um movimento que Vamos repaginar. Vamos repaginar. Quando a gente fala da nossa posição, né, a gente tem 2 terminais alfandegados aqui na região do Porto de Santos, no Complexo Portuário de Santos, as 2 na margem esquerda, um IPA e um CLIA. A gente tem nessas operações uma atenção muito específica, é o maior porto da América Latina, é por onde passa grande parte das movimentações de cargas no Brasil. Apesar de termos operação em Santa Catarina, lá em Itajaí Navegantes, temos a operação em Suape, essa operação de Guarujá, ela é uma operação muito importante para nós, e estarmos na margem esquerda é algo que nos permite também ser uma oferta complementar de serviços para os clientes que têm a chegada de produtos tanto na margem direita quanto na margem esquerda. A gente faz e continua fazendo bastante investimento nessas operações do Guarujá, porque a gente acredita que, como você disse lá no início do programa, né, o Porto de Santos ele continua evoluindo na busca vai ter esse grande, ou provavelmente vai ter esse grande terminal de containers. Os players estão todos promovendo grandes investimentos para aumentar suas áreas, aumentar suas capacidades, mas eu vejo como ponto central a relevância dos retroportuários dentro desse ecossistema como um todo. Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque existe uma necessidade muito grande, principalmente porque eu entendo que nós precisamos dessa relação
do porto com a indústria, aproximar a indústria Não do tenha setor dúvida. portuário, né? Porque hoje, com as distâncias e o reflexo logístico e os impactos que nós temos, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade caso isso não aconteça, tá? E não tenha dúvida, e é uma oportunidade. Eu acho que a gente tem que olhar isso como uma oportunidade. Já existem Claro, outras localidades que implementaram as suas ZPEs. Aqui ainda não é uma realidade, mas é uma realidade que daqui a pouco vai acontecer. vai acontecer. Mas eu vejo, por exemplo, os retroportuários como sendo uma peça fundamental na oferta de serviços agregados que, porventura, não façam sentido serem feitos na ponta, no molhado. E eu acho que você foi muito feliz aí, porque o retroportuário ele precisa repensar, porque ele não é mais só um local, na verdade eu gosto de usar esse termo, né? Ele não é mais um hotel de containers, né? Absolutamente. Ele não é um local onde você deposita o container, cobra a armazenagem e somente isso, né? E quem continuar pensando dessa forma está fadado ao longo do tempo a não ter mais o seu negócio vivo, porque eu acho assim, né? O entrepostamento é um exemplo, Rodrigo? Sem dúvida, mas assim, Max, não é só, tem N exemplos, eu acho assim, não é nem só no mercado portuário, eu acho que todo negócio ele precisa entender os movimentos que estão acontecendo, porque ele precisa se retransformar o tempo todo, senão ele fica para trás. No nosso caso eu nem costumo chamar mais a nossa empresa de armazém alfandegado, porque ele não pode mais ser um armazém ou um hotel de containers. A gente, como um operador logístico alfandegado, a gente sim precisa ofertar para o cliente a possibilidade de armazenar o seu produto, entrepostar o seu produto, que é uma baita vantagem para o cliente que precisa trabalhar fluxo de caixa, precisa trabalhar a conexão entre a oferta e a demanda do seu produto, mas a gente precisa oferecer serviços agregados e serviços que complementem toda a cadeia do cliente. Daí vem o nome, Movecta, movimento que conecta os pontos da cadeia do cliente, do porto até a indústria. Então, essa importância e relevância ela precisa ser dada aos operadores logísticos para que eles consigam agregar valor dentro desse processo. Eu acho que a gente tem que ter portos molhados, que eu chamo, né, os das zonas primárias, mais eficientes possíveis, mais tecnológicos focados possíveis, em movimentação, focados em receber muito bem os navios, movimentar muito bem de forma remota, de forma tecnológica, como aqui os players de Santos começam a investir muito fortemente nisso. Temos que nós trabalhar para que eles sejam mais fortes possíveis, para que cada vez venham mais cargas para dentro do nosso porto, para que a gente possa, como retroportuário, oferecer serviços agregados para essas cargas, para que elas consigam ir até o seu destino final. Acho que esse é o ecossistema que precisa funcionar e precisa trabalhar, né? Assim como eu acompanhei, quando eu tive a oportunidade de ver de perto, né, a importação de sorvete, né, então importa-se lá um container de 40, 2 de 40, 3 de 40, e vai se nacionalizando conforme a demanda do consumidor lá na prateleira do supermercado. Consumiu, libera mais sorvete ou menos sorvete, você atende o consumidor, você preserva o fluxo de caixa das companhias pelo qual você não paga o imposto de toda a importação numa única vez, e aí você contribui, óbvio, para o desenvolvimento não só da nossa região, mas também do nosso país. Rodrigo, estourei o tempo, mas eu tenho que te perguntar. Eu adoro fazer esse questionamento para todo mundo que vem aqui pela primeira vez no Porto 360 entrevista. Quem é Rodrigo Casado? Olha, eu sou um novato nessa área portuária, que fui muito bem recebido por todos desse setor tão bacana e tão peculiar que poucos conhecem tão bem. É impressionante como é que esse setor é um setor lindo, bastante movimentado, mas que o país precisa conhecer a relevância desse setor. Eu venho da indústria química, a minha carreira toda foi feita na indústria química, mas eu venho com muita vontade de trazer tecnologia, trazer inovação para um setor que é pulsante e que é fundamental para o crescimento do nosso país. Então, o Rodrigo hoje é um executivo entusiasmado em trazer boas práticas de indústrias mais maduras para que a gente consiga fazer com que esse setor portuário seja ainda mais relevante para o país. E a gente sabe que é possível que ser esse setor mais ainda pulsante, mais relevante para a nossa economia brasileira. E eu fico muito feliz. Me recordo o dia que fui gravar com você lá na Movecta e
a gente estava andando pelo pátio, conversando, e me veio à mente, né? A gente precisa de renovação também no nosso setor portuário, né? A gente precisa de novas lideranças e jovens lideranças, assim como você o é, principalmente para que a gente possa ter a habilidade de atrair essa nova geração, que é um desafio gigantesco e que poucos perceberam isso ainda. Rodrigo, obrigado pela tua presença aqui, cara. Que prazer enorme bater esse papo. E eu quero ir para tua operação em Suape. Né? Nós já combinamos, eu quero dar um pulo lá e vou ver como é que tudo isso acontece de perto. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo convite, prazer. Estarei sempre à disposição. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio